Eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração ontem, não é? Sobre essa vida com Deus, sobre esse coração entregue não é um momento, esse coração entregue não é uma situação pontual, é um estilo de vida, é um processo de vida que se desenvolve, que se desenrola a partir de algumas decisões que a gente toma na presença de Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar. Quero falar sobre o processo de entrega e de crescimento na presença de Deus, sobre as etapas dessa entrega, sobre o convite de Deus, que é gradual, que é progressivo, que é contínuo. A minha percepção é que, e por isso essa palavra vem vindo muito forte no meu coração, que muitas vezes a nossa relação com Deus é jurídica, no sentido de que a gente entende que Jesus nos livra do pecado, nos livra do inferno e pronto, não é? E aí basta que eu tenha uma vida moral, basta que eu tenha uma vida que represente esse evangelho que eu confesso, e tá bom, é isso. Só que, na verdade, é muito mais do que isso. E é isso que a gente vai perceber aqui hoje. É muito mais do que isso. O convite de Deus para nós começa pelo convite da salvação, mas extrapola, vai além. Na verdade, salvação significa muito mais do que sair do inferno. Salvação é uma vida de relacionamento com Deus. Então eu quero te convidar, nós vamos caminhar por alguns textos bíblicos, mas vamos começar por Atos, capítulo 9. Vamos meditar um pouquinho na vida de Paulo hoje. Atos, capítulo 9. E depois eu vou apenas citar os outros textos. Atos 9, versículo 1, diz assim: enquanto isso, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 2, vamos lá? E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desde o caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-se pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornastes a ver. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém? Então, como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre essa vida entregue a Deus. Pensar menos numa vida, num momento de entrega, e pensar mais numa vida entregue e consagrada a Deus. Uma vida que vive na sua plenitude a vontade de Deus. Essa vida começa com a experiência do novo nascimento e do chamado para ser discípulo de Jesus. A primeira e marcante experiência que desenvolvemos com Deus é essa em que nós ouvimos a sua voz, nós nos arrependemos dos nossos pecados e passamos por um processo de conversão. A gente descobre uma nova vida e nos convertemos a ela, o que acontece com Saulo. Ele era um homem religioso, ele era um homem temente a Deus, mas que, apesar de ser religioso e temente a Deus, seguia num caminho completamente distinto da vontade de Deus. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas ainda não é toda a sabedoria. O temor de Deus, para que se converta em sabedoria, precisa vir acompanhado de uma decisão de andar com Deus.
Paulo era um homem temente a Deus, mas ainda não conhecia Jesus, ainda estava sendo guiado e conduzido pela força da religião e não de uma experiência autêntica com Deus. E aí eu me encontro muitas vezes, como eu dizia, muitas pessoas que se aproximam de Cristo como quem vai a um supermercado, onde você pega um carrinho de compras e vai de prateleira em prateleira, escolhendo o que você quer levar para casa. Vai de prateleira em prateleira, escolhendo, vendo o melhor preço, né? Literalmente isso, calculando o preço. Isso aqui vai me custar menos, isso aqui me gera menos esforço, isso aqui me é mais conveniente. E aí eu ponho no carrinho e levo para casa. Enquanto, na verdade, a vida com Deus passa por arrependimento, sim, e por uma entrega completa. Eu me entrego a Cristo e deixo que Ele transforme a minha vida por completo. No caso de Paulo, por exemplo, ele era Saulo. Saulo era uma referência de Saul, né? Saulo cresce com essa referência de Saul, rei, ou seja, um judeu legítimo, ligado a um reino que já se passou, ainda que um reino passado, mas ainda reino. Um homem ambicioso, buscando reconhecimento público. Saulo é esse cara que quer reconhecimento público, que quer status social, que quer ser visto pelas lideranças da sua nação. Mas, à medida que ele encontra com Jesus, ele tem uma mudança completa. Ele é chamado de ser Saulo para Paulo, que é pequeno. Se Saulo tinha todo um significado, Paulo é apenas pequeno. Pequeno, mas rendido nas mãos de Deus. E agora ele está cego. É interessante isso. A primeira sensação que Paulo tem ao se converter é ficar cego. É estranho, não é? A gente que vive nessa sociedade triunfalista, que precisa de emoções fortes, a gente espera logo que ele visse mais, que ele visse mais claramente, que ele visse cores novas, que ele enxergasse tudo. Mas a primeira sensação que Paulo tem é ficar cego, porque a visão que ele trazia até ali precisava morrer. Ele precisava ganhar uma nova visão, um novo olhar, e conversão é isso. Eu vejo muitas vezes na caminhada da igreja, como aconteceu na igreja de Corinto, em que as pessoas se entregavam a Jesus, mas traziam a vida mundana para dentro da igreja, na expectativa que Deus apenas desse alguns contornos. Corinto começou a acontecer isso. O pessoal era uma cidade regada de muitas culturas, né, que estavam em torno da cidade, uma cidade portuária, portanto recebia gente de tudo quanto é lugar. As pessoas tinham experiência com Cristo, mas era mais uma experiência religiosa, porque no mundo politeísta não importa quantos deuses você adora, quanto mais Deus, melhor. Então o cristianismo era mais uma experiência. E Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. O novo nascimento diz para Paulo o seguinte: Paulo está começando uma nova vida, está começando uma nova história, está começando uma nova caminhada. E aí Paulo, além de apresentado ao Senhor, ele é apresentado à igreja. Ananias vai lá, ora por ele, tremendo de medo, porque na maioria das vezes a igreja não está preparada para lidar com a gente. É fato. Quem procura na igreja a perfeição não vai encontrar. A igreja não está preparada para lidar com o pecador, por mais que ela tenha nascido para isso. É isso mesmo. E pode ser que você se decepcione com a igreja, pode ser que você ache que a igreja podia ser melhor, pode ser que você ache que a igreja devia ter uma postura melhor, mas a igreja é assim mesmo. Ananias está dizendo assim: Senhor, esse moço veio para cá para matar a gente, o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar com esse homem? E Deus diz assim: Ananias, vai lá, que eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Ananias vai em obediência. A igreja é imperfeita, mas Deus depositou sobre a igreja a graça para impor as mãos, a graça para batizar, a graça para ministrar as bênçãos que vêm de Jesus, do ministério apostólico de Jesus. A igreja imperfeita do jeito que ela é canal de Deus para ativar essa nova vida que Deus nos deu, para balizar, para dar direção a essa nova vida que Deus nos deu. E Ananias vai lá, batiza.
E aí a gente vê Paulo falando do seu próprio nascimento de maneira muito contundente na carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz assim, Filipenses 3, versículos 7 e 8, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Olha como Paulo descreve o novo nascimento dele. Lucas apenas narra, mas Paulo diz assim, por causa de Cristo, eu considerei toda a minha caminhada, todos os meus ganhos, tudo que eu tinha até aqui como perda. E na verdade, a tradução de João Ferreira de Almeida, ela é assim, sutil, porque a palavra no grego significa lixo. Eu considerei lixo, esterco, é essa a palavra que Paulo usa. Eu considerei tudo como esterco, como lixo, para ganhar a Cristo. Eu considerei tudo como esterco, diante da grandeza do conhecimento de Jesus. Sabe, irmãos, e essa é a primeira apenas ciclo da nossa caminhada com Deus, mas Deus está chamando a igreja, e às vezes a gente precisa fazer apelo de novo para nós mesmos. A gente precisa repensar se nós de fato aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Se a gente de fato considera tudo como perda, ou se nós ainda estamos debaixo da tutela da religião, procurando na espiritualidade uma forma de dar uma melhoradinha na nossa vida. Porque quando a gente reconhece a Jesus como Senhor, nós consideramos tudo como perda para ganhar Cristo. Tudo como perda por causa da grandeza do conhecimento de Jesus. Eu tenho falado desse texto aqui, e me chamou muita atenção, eu compartilhei com os irmãos outro dia, não sei onde eu compartilhei exatamente, de um filme, o irmão Clemençu falou comigo desse filme, e só depois de muito tempo eu fui ver, chamado Ressurreição, não é? E que fantástico aquele filme simples, sutil, muito simples, e aquela narrativa de João 20, que os discípulos vão pescar, ainda mexidos com a morte de Jesus, e aí Jesus chega na beira da praia, e eles estão uma noite inteira pescando, não é aquela primeira pesca, é lá depois da morte e ressurreição de Jesus. Eles estão uma noite inteira pescando e não conseguem nada, e alguém lá na beira da praia diz assim, joga a rede aqui do outro lado. E eles obedecem, e a rede vem pesada, cheia de peixes, e quando eles veem um milagre acontecendo, porque eles conheciam bem o mar, aquele lugar, e aquele lugar, aquele dia não estava para peixe, eles dizem assim, no filme, é Yeshua. É Yeshua. E aí Pedro se joga na água e vai ao encontro de Jesus, porque ele disse assim, é Yeshua. Só Jesus fazia coisas como aquela. Só Jesus dava comandos precisos como aquele. E a hora que ele vê o milagre, ele reconhece na mesma hora, é Jesus. É Jesus que veio ao nosso encontro. E aí, irmãos, a gente precisa se perguntar qual é o nível de intimidade que nós temos com ele, nós o reconhecemos? Ou ele é apenas o cara que carimbou a nossa passagem? O nosso ticket de entrada no céu? Nós o conhecemos, nós passamos por um processo genuíno de conversão, onde tudo que era lucro passou a ser considerado perda. Eu digo que não há novo nascimento sem morte, sem renúncia e disposição para aprender uma nova vida em um processo intencional de discipulado, de crescimento. No caso de Ananias, no caso de Paulo, ele não só precisou de Ananias, depois ele precisou de Barnabé, que o conduziu, que ativou na vida dele a carreira cristã que estava proposta para ele. É interessante, o tempo não me permite aprofundar, mas é interessante que Paulo, depois da conversão, e a gente vai lendo a Bíblia e não se dá conta disso, ele passou 13 anos estagnado. 13 anos. Porque logo que ele converte, ele fica empolgado, aquele fervor do novo nascimento. Mas quando ele chega em Jerusalém, sabe o que acontece? A igreja de Jerusalém não dá conta de Paulo. Eles têm medo dele. E diz assim, Paulo, para te proteger, sabe? Para te proteger,
nós vamos te mandar lá para a tua cidade natal. Você vai lá para Tarso. Fica lá. Vamos deixar a poeira baixar um pouquinho. Você até outro dia estava perseguindo Jesus. E aí depois que a poeira baixar, você volta. Só que a poeira demorou 13 anos para baixar. Você tem noção do que é isso? E a gente não tem notícia. Um homem extraordinário como Paulo, em 13 anos não fez nada em Tarso. Não tem nada relevante. Caramba, esse moço viu Jesus. O próprio Cristo foi lá, ninguém pode negar a experiência dele. Eu estou aqui dizendo que a experiência dele é uma experiência padrão para nós. Mas nada aconteceu até que Barnabé fosse lá, pegasse Saulo, colocasse junto dele, levasse para Antioquia, ensinasse a caminhar, levasse ele para a missão, ensinasse ele a ganhar discípulos, a fazer discípulos, e depois liberasse ele para frutificar. Entende? As coisas só são startadas na vida de Paulo quando um Barnabé, quando um discipulador, quando um encorajador vai lá e pega ele e ativa. Da mesma maneira, tem muita gente na vida do corpo de Cristo que está aí 5, 10, 15, 20 anos, esperando que um Barnabé apareça e vá lá e diga: vamos, meu filho, deixa eu te levar para caminhar, deixa eu te levar para te ensinar como é que estão as coisas. Quem tem um Barnabé na sua vida aqui? Um encorajador, alguém que te ajuda, que te orienta, alguém que te impulsiona? Então, é isso. Eu também tenho, não é? Desde muito pequeno. E às vezes, irmãos, esses Barnabés não aparecem, assim, não caem do céu. Porque às vezes a gente não se dá conta disso, não é? A igreja não se dá conta disso, ela vai caminhando como se isso aqui fosse suficiente, como se o culto fosse suficiente, não é? Mas não é. A gente precisa de alguém que nos encoraje, não é? Deixa eu mostrar um áudio para vocês aqui. Oi, Evandro, pastor Lutero, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor. E a família, como vai? Tem notícias do bispo Lockman, esposa, filhos? Olha, estou comunicando a você que ontem, de madrugada... Não é isso a mensagem, desculpa, falha nossa. Oi, Evandro, pastor Lutero, tudo bem? Já orei por vocês hoje, viu? E aí vai, né? De vez em quando vem uma mensagem: Evandro, como é que tá? Tudo bem? Já orei por você hoje. Está precisando de alguma coisa, meu filho? Como é que vai? Sabe quanto tempo tem isso? 27 anos. Eu parei nos 40. Tudo agora eu paro até 40. 27 anos. Tem 27 anos isso. Essa história aqui. De um encorajador na minha vida. Que me diz assim: eu orei por você. Você está bem? Está tudo bem? Esse moço Deus usou para ativar minha carreira ministerial. Às vezes os Barnabés não aparecem. Então você precisa eleger alguém como Barnabé. Esse Barnabé aqui não caiu de paraquedas na minha vida, não. Ele era meu pastor, mas eu fui atrás dele depois de formado. Disse assim: eu preciso que o senhor seja meu discipulador. Eu preciso que o senhor seja. Ele olhou para mim assustado, porque naquela época isso não era uma linguagem comum. Eu falei: pastor, o senhor não vai pastorear por mim. Eu só preciso que o senhor me oriente, que o senhor me ajude. E eu tenho visto na vida da igreja pessoas crescerem com alguém que tem 15 anos de idade. Eu tenho visto Deus levantar aqui na igreja discipuladores de 12, de 15, de 20, de 30, de 60, de 70 anos. Porque tudo que as pessoas precisam é alguém que pegue elas pela mão e diz assim: vamos, você precisa disso. E quando você começar a fazer isso, você vai perceber como isso é importante na vida dos outros. E talvez você seja estimulado a procurar alguém que faça isso na sua vida. Mas essa é só a primeira etapa. Esse é só o primeiro ciclo. Da morte do eu, do encontro com Jesus, e depois do encontro com Jesus, do encontro com a igreja de Jesus, do encontro com um discipulador ou uma discipuladora, com um encorajador, com um Barnabé e uma Barnabela, como dizem. Mas há uma segunda coisa. A segunda experiência é a experiência da visão. Se você acompanhar comigo, eu não vou fazer a leitura, eu vou apenas mencionar, por causa do tempo, Atos capítulo 16, do versículo de 6 a 10, diz que Paulo tinha a intenção
de ir até a Ásia para consolidar as igrejas que estavam lá, que ele tinha plantado. Mas ele diz que o Espírito de Jesus o impediu. O Espírito de Jesus o impediu, não deixou que ele fosse. Você entende, você querendo fazer uma coisa para Deus, uma coisa que é boa, uma coisa que é coerente, uma coisa que é bíblica, mas o Espírito de Jesus te impede? É o que acontece com Paulo. Ele quer ir fortalecer os irmãos. Ele quer ir fazer o trabalho de Barnabé nas cidades por onde ele tinha plantado a igreja, mas o Espírito de Jesus o impediu. E aí ele tem uma visão, onde ele vê um varão macedônio que olha para ele e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Esse é um momento que abre uma janela nova na compreensão de Paulo. Paulo até aqui está só reproduzindo o que ele recebeu. Ele está só reproduzindo aquilo que ele recebeu de Deus, que foi essa coisa de que alguém investiu em mim, eu vou investir na vida dessas pessoas. Mas Deus abre uma outra janela para Paulo. É a janela do reino de Deus. É a janela onde eu consigo perceber que há algo acontecendo à minha volta maior do que a minha própria experiência. Você entende o que eu estou te dizendo? Paulo estava seguindo o coração dele, numa boa intenção, num bom propósito, mas Deus mostra uma janela maior para ele. Paulo queria fazer o certo, mas Deus disse assim: Paulo, você me é útil em outro lugar agora. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para Paulo assim: legal o teu projeto, Paulo, mas senta na minha carona aqui, deixa eu te mostrar o meu projeto. Entendeu? Senta aqui na minha carona, Paulo, viaja comigo. Você está feliz com esse primeiro resultado que você teve, né? Que legal, eu também estou. Mas tem mais. Tem mais, Paulo. Senta aqui, eu vou te mostrar o reino. Eu vou te mostrar as coisas que eu estou fazendo. Eu vou te mostrar a obra que eu comecei. E eu quero você conectado a elas, Paulo. Eu quero você conectadas a ela. Vem, senta aqui comigo, deixa eu te mostrar. Vamos à Macedônia. Pode deixar que a igreja de Deus vai cuidar daí da Ásia. Eu vou cuidar daí da Ásia. Você levantou pessoas aí, vamos à Macedônia comigo. Ou seja, a preocupação com a minha vida pessoal e a minha experiência pessoal com Deus é só o primeiro ciclo. Quando entra ano e sai ano e eu continuo focado só na minha experiência pessoal com Cristo, é porque eu ainda estou bebê na fé. Eu preciso avançar para o outro nível. E qual é o outro nível? O outro nível é o nível que eu sento na carona de Deus, que eu me conecto com o que Deus está fazendo, com o que Deus está realizando. Como eu já vivi isso na minha vida, como Deus já me confrontou com isso. Algumas vezes, não é? Quando eu estava lá no Nordeste, vivendo um dos melhores momentos da minha vida ministerial, e Deus disse de muitas maneiras que era hora de voltar, que era hora de deixar aquele movimento que eu estava vivendo lá e vir voltar para o Sudeste, voltar para perto da família. E aí eu fui para Caxias sem saber o que era Caxias, sem entender o que era Caxias. E aí lá em Caxias Deus me mostrou um mundo, Deus me mostrou os planos deles. Eu comecei a sonhar com aquela terra como se eu tivesse nascido ali. E aí 1 ano antes de sair de lá, Deus começou a abrir os meus olhos e mostrar que estava encerrando o meu período ali, e eu chorei por 1 ano inteiro. As pessoas deviam achar que eu estava tendo experiência com Deus ali no altar, mas eu estava chorando, me despedindo, porque eu já tinha entendido que Deus tinha uma outra coisa, e eu não sabia o que era, irmãos. Fala com o teu irmão assim: era você, fala com ele, era você. Estava sonhando, Deus tinha Petrópolis na agenda de reino dele para mim. Deus tinha Petrópolis. Eu só passava aqui por Petrópolis, assim, eu nem entrava pouco aqui para ir ver a dona Norma, os parentes aqui, mas eu ficava mais lá em Itaipava, porque a Ângela é daqui, né? Mas não imaginava nunca ser pastor aqui, mas estava na agenda do reino. Estava na agenda do reino. E Deus vem fazendo isso cada vez comigo, vem ampliando. Durante muito tempo eu achei que o reino de Deus era o universo denominacional onde eu estava servindo, mas hoje eu tenho amigos de todas as igrejas. Hoje eu me relaciono aqui na cidade com pastores das diversas igrejas aqui, a gente é amigo, a gente é irmão, a gente se reúne para orar um pelo outro, para tomar café junto. Porque hoje eu entendo que o reino de Deus é bem maior do que o meu mundinho.
Sabe, queridos, Deus está nos convidando a expandir isso e começar a pegar carona com Deus e andar com Ele para ver o que Ele está fazendo. Para ver o movimento de reino que Ele está fazendo. Eu cresci na igreja ouvindo dizer que adolescente era aborrecente. Quem já ouviu falar isso? Já ouviu falar isso? Já? Pois é. Né? Pois é. Mas eu queria que a igreja toda caminhasse um pouquinho com os nossos adolescentes para a gente ser melhor. Para a gente ser mais crente. Porque eles estão vivendo uma experiência de avivamento tremenda aqui na vida da nossa cidade. Tem vindo meninos, e é para a glória de Deus, tem vindo meninos e adolescentes de várias igrejas para poder estar aqui com eles, para poder perceber o que Deus está fazendo na vida deles. Eles estão pregando Jesus para as pessoas, estão tendo experiência de salvação, estão anunciando Jesus do jeito deles. Eles são adolescentes, a gente não pode esperar que eles sejam adultos. Mas como adolescentes, eles estão vivendo uma experiência tremenda em Deus. Porque o reino de Deus é maior, irmãos. É bem maior do que as nossas escolhas e necessidades pessoais. Então talvez você tenha entrado num nível, e isso é muito comum acontecer na vida da igreja. A pessoa chega e tem uma experiência com Jesus, e aí depois ela entra num platô. Não consegue avançar. Sabe por quê? Porque está na hora de mudar de nível. Mas você continua olhando o evangelho como meu, para mim, para as minhas necessidades, porque eu preciso, porque eu quero, para a minha salvação. É tudo meu. Lembra a criança de 2 anos? Então, é tudo meu, né? Não é assim? A gente precisa amadurecer na fé e dar um próximo passo. Se conectar com o que Deus está fazendo. Qual é o movimento de Deus na vida desta igreja? O que Deus está fazendo aqui, além desse espaço de culto, além da minha vida devocional? Qual é o movimento do reino com o qual eu preciso me conectar? Não tem a ver com gosto, não tem a ver com vontade própria, tem a ver com entender a agenda de Deus para nós. Eu quero terminar caminhando para o 3º nível, que para mim e é claro que eu não vou conseguir dissecar isso, mas eu queria que você apenas repetisse as frases que eu vou dizer aqui, pensando em reino de Deus. Fale comigo assim: o reino de Deus é maior que os meus projetos pessoais. Deus está me chamando para viver a agenda dele e não o contrário. Ou seja, eu não posso ficar esperando que Deus viva a minha agenda. Fala comigo: o meu chamado maior é agradar o coração de Deus. E por isso a sua vontade é sempre maior e melhor do que a minha. Amém, irmãos? Reino de Deus tem a ver com o governo de Deus enchendo a minha vida e a minha casa e essa cidade, tudo que a gente vive. É o que nós cantamos e oramos aqui no início do culto. É o governo de Deus estabelecido sobre a nossa casa. É Deus que governa a sua agenda. É Deus que governa o seu tempo. É Deus que governa as suas escolhas. Se não é, querido, você ainda está no primeiro ciclo. Entendendo toda a manifestação de Deus apenas para a sua salvação. Mas é muito melhor do que isso. A salvação já é um presente extraordinário. Mas Deus quer que eu participe da vida dele. Deus me convidou e me convida a me conectar à agenda dele, ao mover dele. E a agenda de Deus é eterna. Quando eu me conecto com o que Deus está fazendo, eu me conecto com uma realidade eterna, com uma agenda eterna, que nunca vai passar, que nunca vai acabar. Em 3º lugar, e o 3º ciclo, é um chamado de dependência de Deus, de obediência incondicional, e de despertar novas gerações para viver o reino. E aí o texto é Atos capítulo 20. E eu vou terminar com ele, que você deve lembrar, eu vou apenas mencionar. Atos capítulo 20, verso 17. Paulo recebe de Deus, está tudo pipocando, irmãos.
o evangelho está florescendo agora na Mesopotâmia, na Ásia, em tudo quanto é lugar, com possibilidade de chegar à Europa. Está tudo crescendo, tudo florescendo. E Deus diz para Paulo assim: está na hora de caminhar para Jerusalém, Paulo. Você vai para Jerusalém, de lá você vai para Roma. E Paulo diz assim: e o que Deus me mostra, que o Espírito Santo me mostra, é que vem cadeias, prisões, açoites. E tudo que os discípulos de Paulo não querem é que ele siga essa agenda. Porque está tudo dando certo. Por que você vai para um lugar onde vão te matar, onde vão te prender, onde vão te açoitar? Que história é essa? Paulo não tinha muita clareza. E aí ele reúne os irmãos de Éfeso, na beira da praia, e esse é um dos textos, para mim, mais cheios de afeto, de riqueza, de profundidade do livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho uma paixão por esse capítulo, onde algumas coisas estão presentes. A primeira delas é o senso de autoridade espiritual. Quando a gente desenvolve na vida com Deus, a gente desenvolve esse princípio de autoridade espiritual. Paulo manda chamar os presbíteros, os líderes da igreja, e eles vêm. Eles estão submetidos à autoridade espiritual de Paulo. Eles não são alienados, não. Eles pensam, eles têm decisão, mas eles escolheram estar debaixo dessa autoridade espiritual. Entendeu? Tem gente que acha que estar debaixo da autoridade espiritual é coisa de gente que não pensa. É muito pelo contrário. Eles pensam tanto que escolheram se colocar debaixo de autoridade espiritual, serem governados por Deus a partir de pessoas que Deus levanta. Sabe um dos problemas que nós carregamos como protestantes? É que um dos princípios do processo da reforma protestante foi a contestação da autoridade papal. Foi um dos princípios. Porque a autoridade papal, naquele momento, se tornou distorcida. Naquele momento, se tornou distorcida. Sabe qual é o problema decorrente disso? É que nós assimilamos uma cultura de rejeição à autoridade. É por isso que você tem tantas igrejas protestantes por aí. Quando você olha a igreja católica de uma maneira mais abrangente, você vai encontrar dentro do guarda-chuva católico várias expressões de fé, de movimentos, completamente distintos umas das outras, mas estão lá. Porque o princípio de autoridade é uma coisa firme, forte, estabelecida. Não tenho tempo aqui para aprofundar isso com você. A reforma protestante, ainda que necessária, ela acabou assimilando esse princípio equivocado de contestação da autoridade espiritual. Enquanto que estava sendo contestado era uma distorção na igreja, e não o princípio da autoridade espiritual. E aí é muito fácil, no nosso meio, a gente negar toda e qualquer direção espiritual, porque nós achamos, como herança que temos dessa cultura reformada, de que nós temos condições, nós somos a revelação. Então a gente pega a Bíblia, a gente interpreta a Bíblia, e isso é herança da reforma. Eu não preciso de ninguém que me diga, eu não preciso que ninguém que me oriente, porque eu mesmo tenho acesso à Bíblia. Isso é uma meia-verdade. Eu tenho acesso à palavra, eu tenho acesso à revelação, mas Deus não destituiu o governo da igreja. E a gente precisa ser autocrítico bastante para entender que às vezes nós distorcemos isso e perdemos essa bênção. E eu estou aqui fazendo uma análise histórica e sociológica para você. Se você quiser, eu espiritualizo e diz assim, é do inferno, como diz a irmã